Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá, espero que você esteja bem. Muito obrigado pela sua perseverança e por estarmos juntos mais uma vez para aprender mais da nossa fé cristã, conhecê-la para vivê-la melhor. É muito importante isso. Nossa intenção não é somente acumular conhecimentos intelectivos, mas conhecer com um pouco mais de profundidade alguns temas, não com a profundidade que desejaríamos por causa do tempo, mas conhecer melhor para vivenciá-la melhor e para compreendê-la com mais profundidade, né? Principalmente quando também formos indagados acerca de alguns temas, de algumas questões da nossa fé, como é, por exemplo, a maneira como os cristãos, como os católicos, como o magistério da igreja vê e interpreta essa riqueza que se chama sexualidade humana. Você já me conhece, eu sou o Vava Silva, sou membro da comunidade Remidos do Senhor e vamos ao nosso novo ensino, dando continuidade ao tema da sexualidade humana. Mas antes disso, vamos rezar juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bendito seja, Senhor, porque somos teus filhos, tua imagem e semelhança. Bendito sejas por todo o projeto de amor, pela vocação que tu tens para nós, a vocação ao amor. Esse amor que nos foi manifestado na cruz, comunicado a nós pelo Espírito, e que temos também a missão de vivê-lo, de testemunhá-lo, de impregnar toda a nossa vida dessa graça. Obrigado, Senhor, porque nos escolhestes, a mim, a quem agora assiste esse ensino. Muito obrigado porque foi por pura gratuidade que tu nos escolhestes e nos chamastes à comunhão contigo, que nos chamastes também a uma vida plena, também como homens e como mulheres, como seres humanos. Consagramos, Senhor, esta aula, bem como também consagramos a Virgem Maria, invocada nesse momento sob o título de Sede da Sabedoria, a quem nós pedimos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mantendo aquele mesmo esquema padrão, né? Sempre fazendo uma breve síntese do que vimos no ensino passado. Pois é, nós estamos refletindo sobre a sexualidade cristã, vista sobre a fé cristã, vista sobretudo sob a perspectiva do catolicismo. E no ensino passado nós vimos a definição belíssima do magistério da igreja sobre o que é a sexualidade, o conceito de sexualidade, uma componente fundamental da personalidade, um modo de ser, de se manifestar, de sentir, de se expressar e etc., né? Saindo daquela perspectiva meramente física, genital e entendendo a sexualidade agora como um dado antropológico, como um elemento fundamental do ser homem e do ser mulher. E eu concluí aquele ensino depois de termos aprofundado o que é a sexualidade sob a perspectiva da fé católica. Eu concluí o ensino passado falando sobre as dimensões da sexualidade, que é uma maneira também de ampliar a sua compreensão. A sexualidade possui uma dimensão biológica, é evidente isso, mas também e isso é um fruto que a gente tem hoje, o fruto da pesquisa, do estudo, de novos conhecimentos que as ciências humanas nos dão e que a igreja também se aproveita desses conhecimentos, né, que é fornecer uma visão mais ampla da sexualidade. Então, se num passado relativamente recente trabalhávamos a concepção da sexualidade somente o plano biológico, hoje nós temos múltiplas dimensões da sexualidade. A biológica é apenas uma. Vimos também a dimensão psicológica, né, a maneira como cada um vive interiormente sua sexualidade, seus sentimentos, sua dimensão afetiva, tudo isso diz respeito à sexualidade. Tem a dimensão dialógica, a descoberta do outro, a comunicação, e falamos também sobre a dimensão sociocultural da sexualidade. Lembrando, trouxemos 4 dimensões, mas tem autores também que exploram outras além dessas 4, tá bom? Vamos dar continuidade, então, falando sobre um elemento importantíssimo, que é
o que nós chamamos de humanização da sexualidade. Sim, porque a sexualidade ela é um bem, nós vimos isso no ensino passado, mas a sexualidade, se ela não for humanizada, ela pode se tornar-se um elemento destrutivo. Pessoas que verdadeiramente se destroem aos outros por causa, por exemplo, de uma sexualidade desordenada, não humanizada. Às vezes, expressões da sexualidade que têm conotações, às vezes, até animalescas, excessos, desordens nesse campo, que podem, desordens essas que podem, ao invés de realizar a pessoa humana, frustrá-la. Isso é um fato evidente de que uma sexualidade desordenada pode levar uma pessoa à frustração. Isso não é um dado nem da fé, isso é um dado das ciências humanas, por exemplo, a psicologia constata isso. E para a fé cristã, só há um elemento que verdadeiramente humaniza a sexualidade. E esse elemento, obviamente, é o amor. Agora, o conceito de amor também precisa ser devidamente esclarecido para a gente não associá-lo a um mero sentimento, uma mera emoção, uma mera sensação prazerosa. Para a fé cristã, o amor implica sempre numa atitude de doar-se. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida, disse Jesus, né? Então, esse princípio do amor é fundamental também no tocante à sexualidade. Isto significa somente no dom de si mesmo, ou seja, na atitude de amar, de doar-se aos outros, é que a sexualidade encontra o seu sentido. Isso tanto na dimensão da amizade, quanto também na dimensão da vida celibatária, por exemplo, da continência própria do celibato. Isso tanto na experiência do namoro, isso também dentro da experiência do matrimônio cristão. Se a sexualidade ela não for digamos assim, uma potencialidade que leva o homem a abrir-se ao outro, a doar-se aos outros gratuitamente por amor, fora dessa compreensão, a sexualidade ela corre o risco de desumanizar-se, de tornar-se desumana. Então, para a revelação cristã, especialmente para a fé católica, só o amor pode humanizar a sexualidade. Por isso que eu dizia já nos ensinos anteriores, falando da progressão com que a igreja foi compreendendo essa dimensão tão fundamental da personalidade, por isso que eu dizia que a sexualidade ela deve ser compreendida como uma dimensão muito mais ampla, porque quando se fala em amor, doar-se, isso vai muito mais além do que a dimensão da mera fisiologia sexual ou da mera genitalidade, né? Quando eu vivo a dimensão do dom, a sexualidade é uma capacidade bem ordenada, é uma capacidade que eu tenho também de doar-me aos outros. Nesse ato de doar-me, eu estarei então amando e, portanto, tornando minha sexualidade verdadeiramente humana. Naquele mesmo documento que eu citei nos ensinos passados da Congregação para a Educação Católica, um documento de 1983, Orientações Educativas sobre o Amor Humano, está dito que a sexualidade deve ser orientada, elevada e integrada pelo amor, que é o único a torná-la verdadeiramente humana. O que humaniza a sexualidade não são as fantasias sexuais, é o amor. O amor sob a perspectiva verdadeiramente cristã. O amor que tem seu paradigma no mistério pascal, na cruz de Cristo, né? Na sua doação total, inclusive até o dom do seu próprio corpo. Diz o mesmo texto, preparada pelo desenvolvimento biológico e psíquico, sim, porque o ser humano ele vai também se desenvolvendo biologicamente, psiquicamente, a sexualidade ela cresce harmonicamente e realiza-se em sentido pleno
somente com a conquista da maturidade afetiva, que se manifesta no amor desinteressado e no dom total de si. Está no documento número 6. Ou seja, primeiro esses 3 conceitos. A sexualidade deve ser orientada pelo amor. Ela deve ser guiada, né? É o meu foco. Como é que eu quero viver minha sexualidade? Meu paradigma de orientação é o amor, é o dom de si. A sexualidade deve ser elevada. Se ela não quiser se tornar, se eu não quiser que ela se torne um canal de baixeza, né? De atitudes animalescas, às vezes até subhumanas, o amor é capaz de elevar a minha sexualidade. Ou seja, dar-lhe um caráter sublime, elevado. Por isso que uma pessoa casta, ela comunica isso também no seu modo de ser, no seu comportamento. É alguém nobre, de valores, de ideais elevados. E também a sexualidade deve ser integrada pelo amor. Então, guarde esse termo, integração, que ele vai ser muito útil para a gente compreender o que é a castidade também sob a perspectiva do magistério da igreja, certo? Integração. Eu vou guardar esse último conceito para quando eu for falar de castidade daqui a pouquinho. Então veja, elevada, integrada e orientada pelo amor, e eu só me realizo plenamente na minha sexualidade como um ser sexuado se eu alcançar e atingir a maturidade afetiva. Quando é que alguém está maduro afetivamente? A característica principal de uma pessoa madura afetivamente, e a afetividade como dimensão da sexualidade, quando essa pessoa é capaz de amar desinteressadamente, de doar-se aos outros. E isso, como eu disse agora há pouco, em qualquer dimensão da vida, numa amizade, num relacionamento de namoro, na perspectiva do matrimônio, na doação que o pai faz ao filho como dom aos filhos, no celibato consagrado, na continência própria do estado de solteiro e assim por diante. Quando eu vivenciar esse dom, essa entrega desinteressada ao outro, isso aqui caracteriza a minha maturidade afetiva. Por isso que nós vamos também perceber nas ofensas à castidade que todo e qualquer ato que leva a pessoa para si mesma de maneira narcisística, egoísta no campo da sexualidade, são atos que ofendem a dignidade própria dessa dimensão da pessoa. Porque se a sexualidade é uma capacidade, dá ao homem capacidade de sair de si, de doar-se, de comunicar-se, as ofensas à sexualidade faz o movimento inverso, leva a pessoa a fechar-se em si, a olhar somente para os seus desejos e suas necessidades do campo erótico, afetivo e assim por diante. Sexualidade madura implica afetividade madura, que implica amor desinteressado e dom de si. Dá para perceber? Então, o que seria a pessoa ordenada na sua sexualidade e na sua afetividade? Seria alguém com capaz de doação de si desinteressadamente. Não é aquele tipo de doação que eu exijo e fico reclamando recompensas, seja de que âmbito for. Podem ser recompensas afetivas também, podem ser recompensas financeiras, pessoas que se relacionam com o outro por interesse financeiro, é muito comum encontrar hoje em dia também isso. Recompensas no âmbito do sensitivo, do prazer, né? Nada disso. A característica principal do amor é a gratuidade. O amor não busca os seus próprios interesses. É a gratuidade. Quando eu vivo isso, eu tenho então uma sexualidade e uma afetividade amadurecidas. Certo? Somente compreendendo tudo isso é que é possível falar de castidade.
né? Inclusive sem uma compreensão adequada do que é a sexualidade sob a perspectiva da fé cristã, católica, sem essa compreensão é impossível compreender adequadamente o que é castidade, porque a compreensão do que seja castidade depende totalmente da compreensão do que seja a sexualidade, entendeu? Porque se eu tenho uma visão reducionista da sexualidade, naturalmente eu tenderei a ter uma visão reducionista do que é castidade. E aqui a gente entra num elemento muito importante, que são, hoje em dia é muito comum, dentro inclusive do catolicismo, em diversos, isso a gente vê na mídia, isso a gente vê em pregações, isso a gente vê em livros, abordagens redutivas e superficiais da castidade, acerca do que é castidade. Em sua grande maioria, e eu não hesitaria em afirmar isso, em sua grande maioria, as abordagens que se faz acerca do que é castidade possuem um enfoque redutivo e às vezes até superficial. Por exemplo, um dos primeiros elementos que causa confusão na cabeça de alguns e que é ao mesmo tempo também perigoso, confundir castidade com continência. São duas coisas diferentes. Porque, por exemplo, os esposos cristãos são chamados a viver a castidade própria do seu estado matrimonial. Não vivem a continência, vivem a castidade que implica na humanização da sexualidade dentro do matrimônio, no doar-se ao outro, da perspectiva do dom de si ao outro. Continência significa não praticar relações sexuais fora do âmbito do matrimônio, do casamento. Castidade é mais do que isso, porque a impressão que dá é que às vezes as pessoas ficam dizendo, eu tenho que viver a castidade, mas implicitamente está aquela ideia de que castidade para ela é somente continência. E é muito mais do que isso. Ou se não, aquela ideia de castidade como repressão, como algo proibitivo. Um outro enfoque também que eu acho até certo ponto perigoso, arriscado, que é associar demais a dimensão da castidade somente com o elemento ascético. Eu tenho que me vigiar, eu tenho que rezar o texto, eu tenho que procurar confissão, eu tenho que comungar, eu tenho que fazer penitências. Claro, isso aqui também podem se tornar meios que ajudam. Mas não esqueçam daquela evolução que a igreja teve na compreensão da sexualidade, de entendê-la somente sobre o plano moral, portanto, como eu dizia anteriormente em outros ensinos, a sexualidade era tema basicamente do confessionário, o sujeito se confessava, era perdoado e pronto. Na próxima confissão voltava o mesmo pecado como acontece ainda hoje. Por quê? Essa dimensão é uma dimensão muito mais ampla e não se resolve somente com recorrendo a recursos de vida espiritual. Também a oração, os sacramentos, tudo isso se soma. Mas eu não posso, por exemplo, ajudar alguém a, por exemplo, se libertar de um vício ou de uma prática que ofende a castidade, somente dizendo, vá rezar, vá jejuar, somente no plano espiritual ascético. Eu preciso ajudar a pessoa a amadurecer sua humanidade, sua sexualidade, sua afetividade. Então, a primeira coisa que é importante esclarecer, né? Castidade não é a mesma coisa que continência. É muito mais amplo, é muito mais do que isso. Um solteiro ele é chamado a viver a continência para a moral católica, né? Mas junto à continência, ele precisa ser verdadeiramente casto. E eu vou já trazer também qual o conceito de castidade que a igreja nos dá. Esse tipo de abordagem, associado muitas vezes à castidade como continência, tem levado muitos cristãos, especialmente jovens e adolescentes,
a pensar mais ou menos assim. Me perdoe, me desculpa o termo, mas é exatamente assim que eles se expressam, né? Basicamente seria, se eu não transo, se eu não me masturbo e se eu não vejo pornografia, logo eu sou um jovem, um adolescente casto. Então, basicamente, a castidade resumida o não exercício dessas duas coisas, do sexo antes do casamento, da masturbação e da pornografia. É como se, às vezes até inconscientemente, eles concebem a coisas assim. Se eu não praticar nenhum desses elementos, então eu sou casto. E é preciso dizer que para a igreja, não necessariamente. Alguém pode não praticar nenhuma dessas coisas e não ser verdadeiramente casto. Então, Vavá, em que consiste a castidade? Segundo o magistério da igreja, segundo o ensinamento oficial. Primeiramente, e é uma coisa que não pode passar despercebida da gente, de mim passou despercebido por muito tempo, mas agora não mais, que é o fato do catecismo da Igreja Católica tratar a castidade como sendo uma vocação. O título que o catecismo usa é exatamente essa, vocação, no número 2337 e 2337, o catecismo usa o termo a vocação à castidade. Vocação e não uma mera atitude de evitar o pecado, de cair em determinados pecados na esfera sexual. É uma vocação. Porque se a base da sexualidade é o chamado ao amor, obviamente, que a sexualidade implica também uma dimensão vocacional muito forte. Por meio dela, a sexualidade seria, a castidade seria a vocação a que eu sou chamado como um ser sexuado. Porque Deus me concedeu a você também o dom de ser um ser sexuado, não apenas de possuir uma sexualidade, mas de ser um ser sexuado. E a vocação a que eu sou chamado é exatamente ser casto. Não é simplesmente uma questão de evitar ocasiões de pecado, de posso praticar isso, não posso praticar isso, tenho que evitar isso, tenho que me precaver disso. Muito mais do que isso, é uma vocação. E como tal, eu devo realizá-la sob a perspectiva do amor. Se é uma vocação, obviamente isso supõe, a castidade supõe um chamado de Deus para mim, para que eu seja casto, mas também supõe, como toda vocação, uma resposta. Não é assim? Que a gente vê, inclusive, na teologia da vocação. A vocação é um mistério de chamado e resposta. Deus chama, o ser humano lhe responde. Se a minha vocação é viver a castidade, Deus me chama a isso. Mas, obviamente, que isso requer de mim uma resposta livre, consciente. Não é possível viver a castidade se não for livre, se a pessoa não for livre interiormente, se ela não tiver amadurecido diversos aspectos da sua humanidade, não é possível. Castidade não é uma coisa, não é uma questão de pode ou não pode, é permitido, não é permitido, meramente na esfera moral, como se fosse pecado ou não pecado. A castidade implica um desenvolvimento da pessoa toda. Certo? Então, castidade como vocação. Isso aqui não pode passar despercebido, né, da maneira como o catecismo expõe isso, né, que é o chamado que Deus nos faz a sermos castos e que, obviamente, requer de mim e de você uma resposta no amor. Beleza. O que é castidade, então? Volto a dizer, muitas abordagens, inclusive atuais, dizem, ser casto é não transar, é não ter relações sexuais, é não se masturbar, é não ver pornografia. A castidade, obviamente, passa por aí. Mas olha como é que a igreja, que o catecismo define castidade, que, a meu ver, é um dos termos, eu já li muito sobre essa temática, eu já consultei muitos autores ao longo da minha vida que falam sobre isso, inclusive livros de psicologia, antropologia sexual, fisiologia, etc. Mas eu não encontrei até hoje uma definição
tão bela e tão completa como essa que o catecismo dá. A castidade, diz o catecismo, significa a integração correta da sexualidade na pessoa. Vou repetir. A castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa. E com isso, a unidade interior do homem em seu ser corporal e espiritual. Vamos aprofundar rapidamente esse conceito. O que significa uma pessoa casta? Significa que ela integrou. O que é integrar? Significa unir. Algo que está desintegrado. Daí vem a expressão integridade. Alguém íntegra é alguém que não se divide, que é um ser marcado pela inteireza, pela completude. Ela é ela mesma em qualquer âmbito que exija dela uma ação, uma reação. O que é alguém, uma pessoa íntegra? É ela mesma em qualquer lugar onde ela estiver. Ela não dá margem para a duplicidade, para a falsidade, para a hipocrisia, para criar um personagem. É ela mesma, é ela na sua integridade. Quando o catecismo define castidade como integração da sexualidade na pessoa, significa dizer que, se a gente quisesse usar uma analogia, imagina aqui um quadrado, né? Uma folha de papel, alguma coisa. Imagine que eu tirasse uma parte e separasse. Quando uma pessoa faz isso com a sexualidade, que é uma componente fundamental da sua personalidade, conforme já vimos, ela está desintegrando-se, porque ela está pegando uma parte dela, uma dimensão fundamental dela, da sua personalidade, e está separando do todo da pessoa. Quando alguém, por exemplo, vive uma fixação somente em fantasias eróticas, sexuais, e faz disso o seu objeto fundamental de interesse, para onde ela canaliza suas tensões, suas expectativas, suas energias. Quando a pessoa faz isso, ela desintegrou-se, porque ela pegou essa parte dela, ou essa dimensão dela que a compõe fundamentalmente, e ela separou como se fosse uma questão à parte, e não está integrada no todo da pessoa. Dá para entender? Quando alguém, por exemplo, acha que eu ajo de maneira correta em determinadas esferas. Sou uma pessoa competente no meu trabalho, sou uma pessoa justa com os outros, sou uma pessoa honesta, não corrupta do ponto de vista financeiro, sou alguém que cumpre com os meus deveres religiosos, ir à missa, fazer minha oração, ler a Bíblia, mas no tocante à minha sexualidade, isso aqui cuido eu, isso aqui não é interesse de seu ninguém. É como se, para determinadas dimensões da minha vida, eu vivo de maneira ordenada e de maneira íntegra. Penso que vivo, na verdade, mas quando se trata da vivência da minha sexualidade, é como se eu pegasse essa parte de mim e separasse do todo que sou eu. O que é a não castidade ou as ofensas à castidade? Quando alguém justamente pega essa dimensão da sua personalidade e separa, como se fosse água à parte, como se fosse um pedaço dela que ela administra da maneira como ela quiser. Um exemplo muito concreto, quando a pessoa ela acha que, por exemplo, a sexualidade é uma questão meramente do âmbito erótico, do âmbito do corpo. Sabe um pouco daquilo que está, inclusive, subjacente ao discurso, o meu corpo é meu, a minha sexualidade é minha, e eu tenho o direito de usá-la. Quando eu digo usá-la, eu já estou objetificando a sexualidade. Se eu estou objetificando, eu estou dizendo a sexualidade não é uma dimensão da minha personalidade.
do meu ser pessoa. Eu estou dizendo, como se fosse uma parte de mim que eu objetifiquei e que faço dela o que eu bem quiser. Assim como eu posso utilizar uma caneta e colocá-la onde eu quiser, quebrar, riscar, seja o que for. Percebe? A pessoa, ela desintegrou-se. Alguém é casto, segundo a perspectiva da moral católica, alguém é casto quando ela fez esse movimento de integrar corretamente a sua sexualidade nela mesma, no ser pessoa dela. Quando ela faz isso, que é a segunda parte do conceito, ela alcança uma unidade interior, não é externa. Porque talvez externamente muitas pessoas não consigam identificar se alguém é casto ou não é casto, exteriormente falando. Eu posso criar, inclusive, mecanismos de falsificar isso. Às vezes dando uma de alguém sóbrio, equilibrado, e às vezes, na verdade, não ser esse o sujeito que eu aparento. Quando a pessoa vive corretamente essa integração, ela obtém uma unidade interior entre sua dimensão corporal e sua dimensão espiritual. Entendendo sempre espiritual, não necessariamente numa perspectiva religiosa, mas o espírito, a dimensão espiritual, ou seja, aquela dimensão profunda da pessoa, que está para além do seu nível físico corpóreo. Quando eu integro minha sexualidade, eu obtenho uma unidade interior. Eu me torno íntegro. Dá para entender? É como se as partes se unissem. Minha dimensão corporal e minha dimensão espiritual se tornam uma só. Elas se unem. E isso gera naturalmente na pessoa equilíbrio, harmonia, serenidade. Alguém que vive a castidade sob essa perspectiva é alguém ordenado, sóbrio, sereno. Ela não vive à mercê de seus impulsos, de suas paixões, dos seus apetites sensíveis. Dá para entender? E, obviamente, um sujeito assim é alguém feliz. Essa é uma das coisas que a gente, inclusive, precisa converter na nossa mentalidade. Achar que ser casto significa uma vida de privações, minhas pulsões são mantidas sob uma rigidez, um controle legalista. E, naturalmente, muitas pessoas entendem e isso leva o sujeito à frustração, a ser infeliz. Para a revelação cristã, para a teologia católica, para a moral cristã, para a ética cristã católica, castidade realiza a pessoa, não frustra. Se alguém é frustrado alegando que o que a fez assim foi viver o mandamento de Deus, o ensinamento moral da igreja no tocante à ética sexual, aqui há um equívoco. Porque se a gente entende com clareza e com profundidade o que é sexualidade e o que é a castidade, a integração correta da sexualidade na pessoa, a unidade interior do homem em seu ser corporal e espiritual, isso aqui não frustra ninguém. Pelo contrário, isso aqui realiza alguém, torna alguém pleno. Entende? Então, essa é uma das coisas que a gente precisa converter aqui na cabeça. Essa ideia equivocada, muitas vezes uma ideia que foi metida sobretudo por discursos contra a moral cristã, de que viver a castidade significa ser alguém feliz, frustrado. Não é isso. A castidade é, portanto, diz um outro texto da igreja, dessa vez do Pontifício Conselho para a Família, Sexualidade Humana, Verdade e Significado, no número 4, diz que a castidade, portanto, é aquela energia espiritual. Veja que bonito. É aquela energia espiritual que sabe defender o amor dos perigos do egoísmo e da agressividade e sabe promovê-lo para a sua plena realização. Volto a dizer.
Castidade é aquela energia espiritual que sabe defender o amor dos perigos do egoísmo e da agressividade. Realmente, uma pessoa que não é casta, ela vive sua sexualidade numa perspectiva, como eu disse agora há pouco, egoísta, narcisística. E às vezes, dependendo do nível com que a pessoa experimenta isso, ela pode inclusive viver, ela pode passar a adotar posturas agressivas. Agredir o outro com palavras, às vezes até fisicamente, né? A castidade defende o amor do egoísmo e da agressividade e sabe promovê-lo para a sua plena realização. É o que diz o outro texto da igreja. Entende? Para a gente concluir essa parte, diz: a castidade é a afirmação cheia de alegria de quem sabe viver o dom de se livre de toda a escravidão egoísta. Isso aqui é o mesmo documento, Sexualidade Humana, Verdade e Significado. A pessoa casta não é centrada em si mesma, nem tem um relacionamento egoísta com as outras pessoas. A castidade torna harmônica a personalidade e a faz amadurecer e enche-a de paz interior. Percebe que bonito? A castidade torna harmônica a personalidade. Uma harmonia, e portanto, onde há harmonia, há beleza. Imagine uma orquestra, cada instrumento tocando a seu modo, no seu tom, do seu jeito. Vai causar uma desarmonia, que isso vai trazer perturbação. Torna o exercício artístico musical feio aos ouvidos. Mas quando há uma orquestra executando uma obra de maneira harmônica, ali há beleza. Nós somos capazes de admirar e de contemplar. A castidade é a harmonia da personalidade. Uma personalidade casta, alguém casto, é alguém com a personalidade harmonizada. Por que harmonizada? Porque integrada de maneira correta na pessoa, como uma dimensão fundamental dela. Não como objeto, não como um pedaço que eu retiro, separo do meu todo. Isso aqui é a lógica do que é a castidade. Vamos continuar falando sobre isso no próximo ensino, e depois de falarmos mais sobre alguns elementos acerca da castidade, nós vamos também entrar naquilo que o Catecismo da Igreja fala das ofensas à castidade. É muito importante a gente falar sobre isso depois de entendermos o que é sexualidade e o que é castidade de uma maneira realmente correta, como ensina o magistério da Igreja. Vamos concluir esse momento rezando uma Ave Maria, colocando-nos no coração imaculado de Nossa Senhora e oferecendo mais uma vez todo o nosso ser físico e espiritual e tudo que aprendemos também nesse ensino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.